Os senhores estão sendo gravados. Lembrando, como eu sempre faço, que né, as gravações aqui das aulas, elas ficam disponíveis na plataforma por até 20 dias, e depois disso a própria política de armazenamento da Microsoft exclui. E, assim, tenho ouvido muitas reclamações a respeito disso, né, por parte de todos, mas eu procuro fazer um outro olhar, né? Eu acho que não tem como também, por mais que a gente tenha espaço disponível, a Microsoft tenha se preparado para tudo isso, tem muita gente utilizando o sistema de streaming da Microsoft, né? Então, assim, se eles não tiverem uma gestão aí para gerenciar isso melhor, chega uma hora que haja espaço em nuvem, né? É muita gente, muita aula, não é apenas a escola técnica que utiliza o Teams, são faculdades, as FATECs, ETECs, várias empresas. Então, nesse momento, eu acredito que não acho que seja simplesmente uma negativa para que não se armazene arquivos. É que realmente um volume muito grande, né? Façam ideia, só de ETEC somos mais de 220 no estado de São Paulo, né? Você pega isso aí para faculdades públicas, particulares, empresas, mas muita gente está usando o Microsoft Teams como plataforma educacional e profissional. Então, dá para entender, né? É só a gente procurar olhar o cenário pelos dois lados da janela, né? Senão fica muito fácil. Então, compartilhando a tela aqui. Vou pegar a apresentação da semana passada para que a gente possa dar continuidade. Eu disponibilizei isso aí pelo link, está no canal. Porventura, se alguém não viu, só acessar o canal com a data da semana passada. Acredito que vocês já perceberam, embora nem todos os professores usem a mesma linha de raciocínio, mas eu procuro separar cada aula num canal específico e identificado pela data. Então, acredito que fique fácil vocês retornarem aqui no painel esquerdo do Teams, localizarem a aula e pegarem lá o material. E se for o caso, a gente disponibiliza também. Novamente, não há problema nenhum. Então, aqui eu estou com a apresentação da semana passada, falando sobre sistemas operacionais. O conceito de sistema operacional nós já mencionamos aqui, porém, vamos fazer um review, né? Recordar é viver, só para que a gente não se esqueça. E a ideia é de que o conhecimento aqui a gente acumule, né? A gente não pode ir esquecendo. Mas lembrando que o sistema operacional é aquele programa, aquele software que vai garantir que você possa operar, né? Sendo bem redundante e óbvio, operar um dispositivo que você tenha. Que quando a gente costuma mencionar hoje, dispositivo computacional, a gente acaba tendo um olhar um pouco mais abrangente, né? Já não é aquela questão de olhar apenas para o computador. Já disse isso aqui outras vezes e estou repetindo. Quando falamos em sistemas operacionais hoje, estamos saindo um pouco do aspecto do computador. Nós chamamos de dispositivos computacionais por serem dispositivos eletrônicos e que tenham o mínimo de microprocessamento. Então, acaba sendo um dispositivo computacional, mas entendam dispositivo computacional como eletrônicos de um modo geral que tenham alguma conexão, que tenham alguma possibilidade de interatividade. Então, aquele conceito no passado de que sistema operacional era para garantir o funcionamento de um computador, hoje ele é um pouquinho mais amplo. Se eu resumir o uso de um sistema operacional apenas para o computador, eu estou aí fechando praticamente hoje a maior parte da sua usabilidade, né? Que computador hoje já compreende, digamos assim, uma fatia menor desse segmento de uso, por incrível que pareça. Nós temos, como nós vamos acompanhando aqui na apresentação, vários dispositivos hoje que acessam a internet, que permitem que vocês possam se conectar, que vocês possam fazer opções, né, interagir. Então, todos esses dispositivos, eles têm um sistema operacional. Então, gosto de ressaltar isso, já disse isso outras vezes. Então, sistema operacional não está relacionado apenas e tão somente a computador, tá? É qualquer dispositivo que você possa interagir com ele que permita um microprocessamento. Aí vai de computador, obviamente, a um tablet, a um smartphone, a uma smart TV, passando por um micro-ondas, enfim, vamos ver tudo isso aqui na sequência. Então, coloquei a definição novamente aqui de sistema operacional. Deixa eu avançar. Aqui fala das competências, habilidades, isso nós já vimos. Conceito, acabei de mencionar aqui. Tipos e classificações, isso nós falamos na nossa segunda ou terceira aula. Quanto à forma de funcionar, né?
sistema monotarefa é aquele que permite a execução de apenas uma função, de apenas uma tarefa por vez, conceito que hoje praticamente cai por terra. Ninguém mais hoje praticamente utiliza esse tipo de sistema operacional. Vale lembrar que isso aqui é uma evolução histórica, tá, pessoal? Cronológica. Hoje não faz sentido um sistema operacional monotarefa, aquele que executa só uma tarefa por vez, mas no passado isso aqui era inovação. O que hoje é algo obsoleto, que não serve para mais nada, já foi a solução de muitos problemas no passado, tudo bem? Mas, enfim, isso aqui é só uma citação da passagem do tempo digamos assim, nesse momento aqui da questão do sistema operacional, né? O multitarefa, os sistemas multitarefa são aqueles sistemas que se caracterizam por permitir, né, por tornar possível você executar mais do que uma função ao mesmo tempo. Isso, basicamente, é o que nós temos hoje, que é o mesmo conceito que se utiliza hoje. A maioria dos sistemas operacionais que nós utilizamos, seja no nosso computador, no nosso smartphone, enfim, eles permitem que vocês possam fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Então, é o conceito de uso de sistema operacional que ainda vigora, que ainda está em pauta, né, que, digamos assim, as pessoas hoje são multitarefas, ou pelo menos tentam ser, né? Eu não sou tão multitarefa assim, né? Quando eu procuro fazer várias coisas ao mesmo tempo, uma delas não vai sair bem feita. Mas o cotidiano hoje, a dinâmica de vida das pessoas, principalmente em grandes cidades, pessoas que trabalham num ritmo muito acelerado, então, assim, psicologicamente, há uma tendência do ser humano se adaptar e tentar, né, ser, digamos assim, multifuncional. Se vai sair bem feito é uma outra questão. E na mesma linha de raciocínio, para atender tudo isso, os sistemas operacionais também precisam ser da mesma forma. Então, enfim, aí está a definição de sistema multitarefa. Monousuário é aquele sistema que permite que apenas uma pessoa possa utilizá-lo ao mesmo tempo, digamos assim, de uma única vez. Também hoje não faz muito sentido, porque se estamos falando em conectividade, né? Vocês estão matriculados num curso de informática para a internet, né? Então, quando se fala em internet, primeiramente, antes de você estar na internet, você precisa se conectar a uma rede, né? Para você se conectar a uma rede, o sistema operacional que está ali, ele precisa permitir que você se conecte. E quando você se conecta a um sistema, a uma rede de compartilhamento, o nome já diz, compartilhamento, né? Então, quem compartilha pode ser compartilhado. E o que é compartilhar? Dividir. Então, quando você divide o acesso a um dispositivo, significa que tem mais do que uma pessoa utilizando aquele dispositivo, ou possa ter. Então, o sistema monousuário, hoje em dia, ele também não tem muita funcionalidade, né? Ou seja, apenas uma pessoa usando aquele dispositivo. Embora você tenha, vamos lá, o seu computador pessoal, o seu smartphone, mas, por exemplo, vocês podem, muitas vezes, compartilhar o acesso a um arquivo, acesso a um jogo, a uma música, e aí mais do que uma pessoa pode utilizar esse recurso juntamente com você naquele dispositivo. Então, esse é o conceito de multiusuário, tá? Que é o que nós vamos colocar aqui na sequência, onde várias pessoas possam interagir dentro de um mesmo segmento, que hoje, quando nós estamos na internet, que é uma rede mundial, né? Ou, digamos assim, interplanetária, como eu sempre costumo dizer, mundial relativamente, porque se nós estivermos fora do planeta, como eu sempre costumo dizer aqui, em órbita numa estação espacial, se conecta via satélite à internet, você está na internet fora do nosso planeta. Então, é uma rede interplanetária, digamos assim, tá ok? E um sistema multiusuário é aquele que permite que vários usuários possam se conectar e fazer uso desse sistema ao mesmo tempo, tá ok? Também já falamos aqui. E também nós temos aqui a classificação, a diferenciação dos sistemas operacionais pela maneira, pela forma, pelo dispositivo ao qual ele está funcionando. Eu coloquei aqui 4 exemplos de modalidades de funcionamento interno do sistema operacional, né? Monousuário, multiusuário, monotarefa e multitarefa, em relação à forma como ele opera. Agora, também tenho classificações dos sistemas operacionais em relação à plataforma de uso, aonde eu vou utilizar o sistema operacional. E aí eu tenho muitas opções, como nós mencionamos aqui desde o início, de um smartphone, a uma Smart TV. Hoje,
o segmento de dispositivos eletrônicos interativos, ou seja, onde você consegue interagir com ele, atribuir vários recursos, isso demanda que tenha ali algum programa, algum sistema que permita que ele seja operado. Então, cada tipo de dispositivo tem, digamos assim, uma modalidade, né, uma classificação de sistema operacional que se ajuste melhor àquele formato de dispositivo. Por exemplo, o sistema operacional que vocês têm no celular de vocês, seja o Android, o iOS, enfim, ele não é projetado e desenvolvido com as mesmas características de funcionamento que um sistema operacional de um computador, que também não é desenvolvido da mesma forma que o sistema operacional de um servidor de rede, que por sua vez é completamente diferente de um sistema operacional de uma Smart TV. E assim sucessivamente. Para cada tipo de dispositivo, eu preciso ter um sistema que garanta a sua operação. E aí eu tenho essa questão aqui dos sistemas operacionais classificados quanto à plataforma de uso, ou seja, aonde eu vou usar esse cara. Esse sistema operacional vai ser instalado aonde? Tudo bem? E hoje é uma tecnologia muito difundida, fácil de você encontrar. A Smart TV, quando você compra, já vem com o seu sistema operacional, você não precisa se preocupar, opa, o que que eu vou colocar? Não, isso já vem de fábrica. O que nós estamos fazendo aqui é estudando este segmento e entendendo que hoje isso não depende única e exclusivamente de um computador. Tá ok? Então, vamos lá. Essa parte aqui, eu acredito que eu já falei a semana passada, né, que são sistemas operacionais que funcionam em computadores de grande porte. Então, vou passar rapidinho, porque isso já foi dito, tá? Computadores de grande porte é um conceito que ainda existe, tá, gente? São computadores, como o nome já deixa claro, né, implícito, né, eles têm um porte maior, né, grande, utilizado por grandes empresas, corporações. Digamos que é uma tecnologia que não vou dizer que ela está caindo em desuso, tá? Hoje nós temos um outro segmento que vai ser falado aqui, que são supercomputadores, mas eu vou pegar uma aula só para falar deles, porque é um assunto muito legal de falar, pela capacidade, pela potência. Então, falar de supercomputadores junto com outros tipos, eu acho que a gente não consegue dar a profundidade mais adequada. Então, hoje, o segmento de grande porte, os chamados mainframes, que aqui está na apresentação, que é uma terminologia, digamos assim, de fora, né, que sempre foi chamada dessa forma, mainframe de quadro principal, né? Quando se fala em quadro principal, é a referência de quando você tem um dispositivo, um computador maior, que gerenciava outros menores, né, que acessavam outros menores. Então, esse conceito ainda existe, tá? Ainda existem empresas no Brasil e no mundo que utilizam computadores de grande porte, porém, eles foram substituídos e vêm sendo substituídos pelos supercomputadores, que na linha, né, da evolução tecnológica, o que um supercomputador apresenta de mais, digamos assim, de melhoria em relação a um computador de grande porte? São tecnologias diferentes, né? Hoje, um computador de grande porte, como eu disse, existe, eles estão aí, mas os supercomputadores vêm para proporcionar um nível de processamento e performance inimaginável. Porém, também, vamos lembrar que todos esses recursos e benefícios que a tecnologia e a inovação nos apresenta, ele também apresenta uma nota fiscal, uma comanda, ou seja, custa caro pra caramba. Manter um grande porte já é caro. Pela imagem aqui, eu pesquisei um pouquinho, né, para procurar, para encontrar esta imagem aqui no Google, porque quando você procura por computador de grande porte hoje, já vem de imediato a imagem de um supercomputador. Então eu tive que caçar uma imagem de um mainframe. Confesso a vocês que operar mainframe diretamente, eu mesmo nunca operei, tá? Já tive a possibilidade de, na faculdade, e também, não tão recente, mas isso já fazem 13 anos, em 2007, o Centro Paula Souza forneceu, né, ele criou uma capacitação para os professores para que nós criássemos dentro das escolas, né, deu essa possibilidade de um pós-técnico com formação específica para mainframes. Por exemplo, hoje no Brasil, a IBM continua sendo uma referência nessa área, né? Ela atua, principalmente aqui em São Paulo,
na cidade de Hortolândia, ela tem um polo de desenvolvimento aonde ela tem lá toda uma infraestrutura de Greenport, e lá, além da ETEC de Hortolândia, que tem parceria com a IBM, o Centro Paula Souza ampliou isso para todas as unidades. E nós tivemos a oportunidade, na época, de rememorar, né? Porque na faculdade eu usava, não o mainframe, mas as linguagens que trabalhavam direto com esse sistema, que era, no caso, o COBOL. Quando falo hoje em COBOL, para vocês, talvez, que estejam aí na 5ª semana de um curso técnico, é uma linguagem que não faz parte do idioma nativo de vocês. Mas eu posso dizer que na década de 80 e 90, o COBOL era considerado o Java de hoje, ou o Python de hoje, são as linguagens referências de mercado. E por que que esse tipo de tecnologia perdura até a data de hoje? Simples, pessoal. E isso é uma coisa que a tecnologia, ela preza, né? É a estabilidade, tá? Sistemas antigos que operam com grande estabilidade, mesmo que eles não tenham o mesmo desempenho em termos de performance e processamento mais rápido, o fato de ser estável é muito, guardem isso, muito significativo. Não basta ser rápido, ter um grande desempenho, mas ser instável, oscilar muito. E aí, assim, quando a gente fala em estabilidade, não dá para colocar apenas e tão somente no sistema operacional e no dispositivo em si, o grande porte, tá? Porque hoje nós estamos vivendo a era da conexão, então estabilidade sai um pouco do dispositivo físico e vai também, tem uma influência muito grande da via de conexão que você usa. Por exemplo, eu mudei de novo lugar aqui em casa. Eu costumo sair da sala e ir para o quarto, que é um lugar um pouquinho mais reservado, então, digamos assim, não tem ali televisão perto, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, agora eu estou na sala, mas eu desconectei o cabo. Eu estou usando a rede Wi-Fi. Na rede Wi-Fi, embora eu esteja próximo aqui, eu estou a menos de, acho que eu estou a uns 3, 4 metros do meu roteador, o sinal chega bem. Mas o sinal sem fio, ele é uma frequência, tá? Que ele oscila. Então, como eu prefiro sempre, principalmente conexões que eu estou usando em imagem, eu prefiro a conexão cabeada, que ela é constante, ela não oscila. Tá ok? Então, estou falando aqui de sistema operacional para computador de grande porte, falamos por que que isso ainda se usa hoje? Porque ele tem grande estabilidade. Porém, é importante acrescentar mais um ingrediente nessa receita, que estabilidade em sistemas que operam conectados não dependem somente do computador, do dispositivo em si, também não dependem apenas do sistema operacional, mas muito depende hoje do meio de conexão, tá? E essa é uma tecla que a gente bate porque estamos num curso de informática para a internet, e quando nós falamos em internet e um curso técnico de informática para a internet, nós estamos falando aqui de serviços que vocês vão poder trabalhar e oferecer, desenvolver para atender pessoas através desse dispositivo chamado internet, deste recurso chamado internet. E uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, todas as vezes que vocês passam em frente a uma agência do INSS ou uma agência da Caixa Econômica Federal e vocês veem filas, né, enormes para lá de fora, e pessoas se queixando que a conexão caiu, ou que o sistema está off, ou seja, está offline, isso é um retrato claro da falta de planejamento em infraestrutura. Tá? Então, não adianta nós estarmos falando aqui de mainframes, de supercomputadores, de processadores com uma capacidade astronômica, e às vezes não, né? Via de regra, quase sempre, aqueles serviços que são mais essenciais ao dia a dia das pessoas ainda utilizam algumas tecnologias que a gente não pode mais permitir no dia de hoje. Nós temos um país com 220 milhões de pessoas. Eu não tenho exatamente aqui com precisão a quantidade de pensionistas e aposentados que fazem uso diariamente do sistema do INSS. E é inadmissível, com a tecnologia que nós temos hoje, ou seja, com as possibilidades que a tecnologia nos permite, você vê um sistema tão importante, do qual tantas pessoas precisam todos os dias, e ele está inoperante, inacessível, porque simplesmente caiu. Então já se tornou, digamos assim, não é uma desculpa, mas uma justificativa aplausível.
todo mundo entende isso como natural. Não, não é natural. Se você tem um sistema que vai atender, veja bem, não se trata da internet, não se trata do computador, se trata de um serviço que atende pessoas. E numa nação com uma população de mais de 200 milhões de pessoas, não é possível que não se invista numa infraestrutura para que possa dar suporte a isso. Porque quando há o interesse, de fato, em prover esse tipo de infraestrutura, isso ocorre. Uma perguntinha básica aqui, só para ver se eu encontro uma conexão aqui na aula. Quem é que gosta de jogo aqui, de games? Eu não sou hoje um player, tá? Eu não jogo, não sou um gamer, mas acompanho o movimento da galera, então eu sei o que acontece no meio. Alguém joga, participa de algum campeonato, competições de jogos online, Fortnite, esse tipo de coisa. Ninguém aqui na sala é praticante de jogo, mas enfim, para quem é, por exemplo, ano passado, por volta foi entre setembro e outubro, não me lembro agora exatamente o mês do ano que ocorreu, mas tivemos uma etapa do Mundial, eu não lembro se foi do Fortnite, era um game aí massificante, que tem um número de jogadores no mundo enorme. E assim, naquela quinta-feira de manhã, não deu para dar aula. O pessoal falou, professor, ó, hoje não dá, a gente precisa parar para ver isso aqui, que é... Mas assim, onde eu quero chegar? Naquele momento, aquele dia, bateu-se o recorde mundial de acessos simultâneos a uma plataforma. Foram praticamente mais do que 2 bilhões de acessos à mesma plataforma, a um único endereço de uma plataforma simultaneamente feito pelo mundo todo. Tudo bem, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Mas tínhamos ali quase que um terço do planeta assistindo aquilo ali. Tá ok? Assim, eu tive que desistir naquele momento ali, falei, olha, eu vou dar aula até o intervalo, depois eu libero para vocês assistirem, mas contenham-se. Mas eu quero dizer o seguinte, quando há o interesse e a capacidade de investir numa infraestrutura que permita isso, a coisa acontece, cara. Então, todas as vezes eu estou tocando nesse assunto hoje, porque estamos falando aqui de mainframe, tecnologia, sistema operacional, funcionalidade, mas que toda essa funcionalidade, às vezes, ela é colocada em xeque porque não se tem uma infraestrutura para garantir o funcionamento disso. Então, você discutir as possibilidades e saber que elas existem, mas acaba aceitando que aquilo não funciona e é assim, pronto, cara, isso é muito frustrante, principalmente para quem estuda tecnologia. Para quem estuda e trabalha com isso, né? E eu acredito que daqui, talvez, lógico, isso aqui é um curso técnico, são 3 semestres, não temos, assim, a menor precisão, né, de ideia de imaginar quantos daqui prosseguirão na área e vão se tornar profissionais disso, natural. Talvez tenham aqueles que estejam no curso conhecendo um pouco sobre a área, vão ter aqueles que realmente vão se identificar e vão seguir adiante, e vão ter aqueles que, obviamente, que é natural também, talvez não se identifiquem e partam para outro caminho. Mas para quem se identificar e encontrar aqui, de repente, uma área de interesse profissional e começarem a desenvolver um pouquinho mais, vocês vão perceber que esta fala que eu estou tendo aqui, ela é recorrente. E isso muitas vezes é uma coisa que assusta, né? Porque diante das possibilidades que a tecnologia tem hoje, estamos aqui falando de Smart TV, de internet das coisas, cidades inteligentes, supercomputadores, mainframes, uma imensidão de possibilidades, e ao mesmo tempo tudo isso caindo por terra por causa de um detalhe que tudo bem, que não é simples, né? Infraestrutura custa caro, mas se não for então para disponibilizar o funcionamento, então não começa também, né? Porque senão você põe as pessoas para usar um recurso que elas não vão conseguir. Mas, enfim, é só para que a gente possa refletir que entre esse mar e essa terra existem variáveis aqui, né? Que também são determinantes para o funcionamento ou não de todo esse universo aqui chamado tecnologia, né? É um conjunto de fatores entre a tecnologia em si e a infraestrutura que suporta, né? Que garante que esta mágica se torne possível. Senão, é tudo meio que ficção, né? Embora tenhamos que reconhecer que muita coisa funciona e funciona bem, mas principalmente no que é referente a órgãos públicos, a departamentos públicos, o investimento ele ainda carece de um pouquinho mais, não vou dizer de seriedade, né, mas um pouquinho mais de coerência, né? Eu acho que uma população muito grande que está sendo
apresentada a uma, não vou dizer novidade, mas a uma demanda de uso que, principalmente agora, durante a pandemia, foi uma coisa assim crescente demais, mas que não funcionou do jeito que poderia ter funcionado, né? Infelizmente. Mas, voltando ao raciocínio inicial, computadores de grande porte ainda se usam, eles têm sistemas operacionais específicos. No caso aqui, eu peguei uma imagem e, como exemplo aqui, eu usei o ZOS. Né? O ZOS é um sistema operacional para grande porte, para mainframes da IBM. E disse, e repito, a IBM hoje é um polo que ainda mantém esse tipo de tecnologia em uso no país, né? Muitas empresas usam mainframes, professor? Não. Aqui no Brasil não são muitas, não. São algumas. A IBM, ela, praticamente a maioria das empresas que trabalham em parceria ou tem sistemas com a IBM, usam, algumas delas usam mainframe. E foi um dos motivos pelo qual nós não adotamos aqui na ETEC, em 2007, o curso pós-técnico. Oi, diga. Pode falar. Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Tudo bem? Podemos seguir? Acho que sim, professor. Opa, beleza. Aproveitei que eu voltei aqui, eu estou com a tela compartilhada, eu não consigo visualizar o chat, né? Mas estou vendo aqui que o ano passado foi o Mundial de Fortnite. Tá certo, Bruno, obrigado pelo toque. Eu não me recordava o que era, eu não participo diretamente da questão, mas me chamou a atenção naquela data toda a escola parada, né? Querendo assistir nos laboratórios, praticamente a gente não conseguia dar aula aí. E eu tenho alguns jovens que eu conheço que praticam isso, têm até patrocínio, que realmente se dedicam a esta prática. Mas, voltando aqui à nossa apresentação, deixa eu voltar aqui para a tela compartilhada. Então, seguindo aqui adiante com o grande porte. Servidores, também já comentei semana passada, servidores são computadores que são utilizados para servirem uma rede. O nome já deixa muito claro, né? Eu acho que são nomes que têm em si ali na própria terminologia uma explicação da funcionalidade. Servidores, olha aqui o pleonasmo, como eu sempre digo, servem o quê? A pontos de uma rede. Que tipo de rede? Qualquer uma. Tá? Pode ser uma rede escolar, empresarial, corporativa, uma rede mundial, como é a internet. Imaginem o porte, né, o poder de armazenamento e processamento dos servidores do Google, né, que o Google hoje tem talvez assim o maior ou os maiores data centers do mundo. Eles acumulam informações de todos nós há praticamente aí quase 30 anos, né? Porque isso é assunto para uma outra aula, outra disciplina, que é a parte de projetos web. Se nós tivermos a oportunidade de nos encontrarmos nessa disciplina, vamos abordar isso com mais profundidade, mas enfim, né? Imaginem, desde o primeiro dia que vocês acessaram a internet até este exato momento, porque estamos na internet, correto? Estamos usando a Microsoft Teams, plataforma educacional colaborativa. É uma plataforma online, e para que vocês possam utilizar uma plataforma online, obviamente, estão usando a internet. Então, imagina que desde o primeiro dia que vocês adentraram nesse troço chamado internet, até hoje, tudo que vocês acessaram, tudo que vocês pesquisaram, clicaram, ficou registrado no histórico de vocês. É assim que funciona. Isso chama-se o histórico de uso de cada usuário da internet, tá? E os arquivos temporários da internet que gera no seu navegador, assim como os arquivos temporários do Windows, são arquivos temporários, pessoal. Arquivos temporários são arquivos, né, informações que são geradas sobre o usuário durante o uso de alguma ferramenta, de alguma aplicação, ou quando é na internet, no caso, de algum site que você esteja acessando. E para que serve isso? É para, digamos assim, interferir, acessar a sua privacidade? Não, de forma alguma, gente. Isso é para garantir uma experiência de uso mais aprimorada.
Como assim, professor, uma experiência de uso mais aprimorada? O cara fica xeretando minha vida, fica registrando tudo aquilo que eu faço, isso para melhorar a minha performance? Sim. Antes de chegar na internet, vamos voltar no Windows aqui no seu computador ou no seu smartphone, né? No caso, Android ou iOS. Se você acessa todos os dias os mesmos sites, as mesmas redes sociais, os mesmos endereços, se o seu sistema operacional ou o seu navegador, no caso aí, seja o Chrome, seja qual for o navegador, que é o programa que você usa para acessar a internet, ele vai registrando e acumulando informações sobre esse acesso, tudo que você vai acessar depois no mesmo lugar, ele não precisa autenticar de novo. Ou seja, o acesso fica mais rápido, porque ele já tem armazenado nesses arquivos informações sobre esses lugares que você mais navega. Isso torna a sua experiência de uso mais interessante, por quê? Porque tudo se torna mais prático, mais rápido. Reparem que sempre que vocês acessam um site pela primeira vez, acaba sendo um pouquinho mais lento. Não tem a ver com sua internet ser boa ou ruim, é que é o processo de autenticação. Ele está conhecendo aquele endereço pela primeira vez e ali ele está fazendo uma autenticação daquilo. Para que o teu acesso, o teu uso diário se torne um pouquinho mais eficiente, mais rápido, mais prático, otimizado, ele não faz isso todos os dias, porque ele já armazenou nos dias anteriores. E de tempos em tempos ele vai renovando isso. Se são lugares que você não acessa mais, ele larga a mão. Mas nós temos sim no nosso dia a dia aquelas coisinhas, aqueles endereços, aqueles lugares que nós vamos com mais frequência. E isso fica armazenado em arquivos temporários, no caso do teu navegador, tá ok? No caso do teu sistema operacional residente local, no teu computador em casa, é a mesma coisa. Os programas que você usa com frequência, o Office, o Word, essas coisas assim, ele também gera arquivos temporários, para que você carregue mais rapidamente e tenha uma experiência melhor. E aí, transferindo isso para servidores, como no caso aqui, quando falamos em rede, eu acho que o exemplo mais prático para conectar e associar acaba sendo a internet, transfiram isso para os servidores do Google, que praticamente fazem esse serviço há mais de 20 anos, né? Catalogando, registrando e armazenando experiências dos usuários pelo mundo afora todos os dias. Então, eu costumo dizer para os meus alunos aqui que isso não tem a ver com privacidade, tá? Isso tem a ver com base de dados, né? Com ciência de dados, né? E fique claro, né? O Google sabe o que vocês fizeram no verão passado, sabe. Sabe o que vocês fizeram desde o primeiro dia que acessaram a internet. Porque a internet não está aqui apenas para nós acessarmos nossas aulas, para que fazemos nossas pesquisas no Google, para que baixemos nossas músicas, nossos games, nada disso. Internet também é, além de um veículo de informação e comunicação, um grande meio de negócios. Porque, como a gente diz, né, independente de qualquer sistema, as contas precisam ser pagas. Os ativos e passivos precisam se equivaler, gente. Então, assim, e com essas informações sobre usuários ao longo do tempo, eu sei quem vocês são, sei quais são as opções de pesquisa que vocês têm e sei também quais são as necessidades que vocês possuem. As propagandas que aparecem no YouTube quando vocês estão assistindo vídeos, quando vocês estão fazendo alguma coisa, aquilo não é uma propaganda lançada ao léu, à torto e direito. É lançado para vocês visualizarem, cada um individualmente, propaganda sobre produtos que o histórico de uso de vocês retorna para a base científica de dados do próprio Google ou de qualquer outra plataforma. Ele retorna aquilo que é do interesse de vocês. E aí, todas as campanhas de marketing e de produtos vão ser direcionadas individualmente ao público que estiver precisando daquilo no momento. Isso é ruim? Não, não é ruim. Não há nada de ruim, não há nada de demoníaco nisso, não é bruxaria, nem teoria da conspiração. Isso chama-se ciência de dados. Ciência de dados nada mais é do que aquilo que vovó já dizia, né? Me diga com quem andas que eu te direi quem és, e me diga por onde andas que eu te digo ainda mais. Isso é o que o Google faz. Não só o Google, o Facebook faz isso através do Facebook Pixel, que é o Analytics do Facebook. A Microsoft tem o seu, que é o Bing, porém, de todos, né? O mais poderoso é o Google Analytics do Google, porque o Google é o maior indexador de sites do mundo.
tá? Mas, como disse, não vejam isso como uma conspiração das máquinas. O Google vai dominar o mundo, bobagem. Não precisa dominar o mundo, basta vender para o mundo, tá? E isso aqui é apenas um meio de conexão e que precisa também ter espaço para negócios, perfeito? Então, estou falando tudo isso aqui para exemplificar o uso de servidores. E sistemas operacionais de servidores têm características específicas. No mundo hoje corporativo, o mercado está bem dividido aí, né? A Microsoft tem o Windows Server, que é o sistema operacional da Microsoft específico para servidores, e o Linux também tem uma fatia considerável do mercado. Posso dizer para vocês que no meio corporativo hoje, é sempre importante, quando a gente traz esse tipo de informação aqui, abrir um gráfico e comparar, né? Então, vamos pegar uma aula só para falar sobre isso, para a gente pegar mercado aqui e fazer uma análise de mercado. Mas, até pouco tempo atrás, aí, o Linux liderava o mercado de servidores, por dois fatores, né? Primeiramente, porque ele não tem custo, né? Algumas distribuições Linux não têm custo, algumas, outras têm. E segundo, que é o motivo também pelo qual, e vou falar sobre isso aqui logo na frente, o Linux ele acaba sendo o núcleo, né? A base de origem do próprio Android, que é a maior fatia de mercado dos sistemas operacionais para dispositivos móveis. Por que isso, gente? Porque, na verdade, sistemas Linux eles têm como característica muito importante funcionar bem com baixa requisição de recursos. Então, assim, se eu tenho uma limitação de recursos, o Linux ele tende a funcionar melhor com baixa requisição de recursos, tá ok? Então, são duas características que são muito determinantes para o funcionamento do todo, né? Para a escolha. Primeiro, ele é gratuito, a grande parte deles, né? Porque ele é um sistema livre. E aí a gente para uma aula também para falar sobre software livre e software proprietário. Software livre não significa ser gratuito. Algumas distribuições Linux são gratuitas, algumas. Não todas, todas são livres. Ser livre, software livre, é aquele software que permite que eu possa acessar o seu código-fonte. Código-fonte é aquilo que vocês estão aprendendo a fazer. Programa. Né, nas aulas de lógica, a professora Lariane estão passando lógica de programação para vocês. A lógica de programação é aquilo que vai dar base para vocês fazerem os seus códigos. Por trás do Windows, por trás do Android, por trás do Linux, tem um código-fonte, que é um programa que foi escrito por um ou por várias pessoas que tornam possível o funcionamento do sistema operacional. No caso de um software livre, ele permite o acesso livre ao código-fonte para qualquer um. No caso de um sistema proprietário como o Windows da Microsoft, isso não é possível. A Microsoft tem os direitos autorais sobre aquilo, é meu. Eu vendo uma licença de uso para quem compra o meu programa, o meu sistema operacional, mas eu não permito que você tenha acesso ao meu código-fonte, porque aquilo é da minha propriedade, daí chama-se software proprietário. O Linux, ele entra na categoria de software livre, porque ele é livre acesso ao código-fonte, mas algumas distribuições Linux são pagas, tá ok? Porém, elas permitem o acesso ao código-fonte para quem quer estudar aquilo, para quem quer, de repente, modificar e recriar. Mas isso fica para uma outra aula. Hoje, nesse momento, estamos falando de sistemas operacionais para servidores. Unix, Windows Server, Linux, são, digamos assim, o Unix, ele é mais antigo na história, ele praticamente serviu também como precursor, né? O nome Linux e Unix, pode ver que foneticamente tem até uma certa semelhança, mas também não vamos entrar nisso agora. O importante nesse momento é entender que nós temos sistemas operacionais específicos para este público aqui, ó, que são servidores, tá? Eu até peguei um servidor aqui com uma carinha diferente, tá? Aqui, isso aqui é um servidor, tá, pessoal? Deixa eu só diminuir aqui essa telinha. Isso aqui é um Blade Dell PowerEdge, que eu também já mostrei a semana passada, mas eu não comentei isso aqui, ó. Isso aqui não é, tudo isso aqui não é uma coisa só, tá? Isso aqui é um hack. O que é um hack, pessoal? Geralmente, quando a gente fala hack, a gente já lembra daquela parte, aquele móvel que tem em casa onde você guarda as coisas dentro. Tá? É mais ou menos isso aqui, ó. Cada gavetinha dessa aqui é um servidor, tá, gente? Ó, aqui eu tenho 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 servidores nesse REC da Dell. Tá ok? Cada compartimento desse possui um servidor, tá? E cada um aqui tem espaço para colocar 16 servidores nesse REC. Aqui eu tenho um conceito de funcionamento chamado cluster, onde eu combino vários servidores potencializando o funcionamento de uma rede. Isso aqui custa caro, hein, cara? Semana passada, eu acho que não foi nessa aula que eu deixei o preço do PowerEdge, tá? Hoje no mercado, uma configuração básica, porque isso varia, né? Quando você entra em contato com a Dell, você pode comprar um servidor, um PowerEdge, que não é, digamos assim, um servidor top de linha, ele é um bom servidor, tá? Mas tem servidores de 30, 40, 50, até mais. O Blade da Dell, ele está na casa dos R$19.000. Aqui neste rack tem 16. Então, é óbvio que quando você usa uma estrutura como essa, é porque você realmente tem uma demanda de uso muito forte. E isso retrata o que eu acabei de mencionar alguns minutos atrás, da questão da necessidade de infraestrutura, tá? Uma empresa, um hospital, por exemplo, um hospital que tem um grande atendimento, por exemplo, sistemas do poupa-tempo, que atendem milhares de solicitações por dia, isso aqui não daria conta, cara. 16 servidores Dell não daria. Você precisa de muito mais. Isso aqui dá conta, por exemplo, ó, a gente não precisaria disso aqui para dar conta do nosso NSA. Nós temos hoje matriculados na escola, entre extensão e sede, por volta aí, acredito eu, entre 800 alunos. Sendo bem sincero com vocês, uma gavetinha dessa aqui, ó, uma baia dessa, que cada uma, como eu disse, armazena um servidor, tá? E são em gavetas, tá? E por que acontece isso? É para você poder fazer a manutenção fácil. Você tira, faz a manutenção e devolve ele para o local. Quando você tem uma estrutura de REC como essa aqui, tudo bem, você não precisa ter as 16 completas, né? Você vai, à medida que o seu investimento vai se tornando possível, você vai aumentando isso. Mas se você tem, por exemplo, dois Dells PowerEdge para dar conta do nosso NSA, que no nosso caso aqui, um só já daria conta, tá? Mas supondo que isso acontece, tá, gente? Chega a época aqui de passar notas, fechamento de semestre, onde tem um gargalo. O que é o gargalo? O gargalo é aquilo que acontece quando você vira uma garrafa na sua boca. Todo o líquido vai para aquela ponta, que é menor. Então, ela tem um gargalo, porque é muita gente acessando ao mesmo tempo. Aí, faz sentido você ter pelo menos mais um, porque você consegue distribuir, compartilhar melhor isso, atender melhor as pessoas. Mas aqui, concordam comigo? Com todo o respeito que nós fazemos, tá, gente? Um atraso para passar uma nota, uma demora maior, isso não coloca em risco vida humana, isso não coloca em risco o bem-estar de milhares de pessoas ao longo de um país, como acontece muitas vezes com o INSS. No recadastramento, às vezes, pessoas que têm dificuldade de mobilidade saem de casa para poder ser atendidas, o sistema para. Então, esse tipo de estrutura aqui, ó, onde você vai ampliando, é justamente ampliando para atender melhor, tá? Então, só para exemplificar que isso aqui não é um servidor, são vários, tá? Cada espacinho desse aqui está indo um servidor específico, nesta modalidade. Tudo bem? Computadores pessoais é o que nós usamos no dia a dia aqui. Esse aqui eu vou falar rapidinho. Windows e Linux, basicamente, é o que a gente usa como sistema operacional para esses tipos de dispositivos, tá ok? Nenhuma novidade em particular. Então, isso é o que nós vamos tratar, inclusive, na nossa aula aqui, né? O nosso assunto, depois que passarmos da classificação aqui, é entrar no Windows, depois no Linux. E, se possível, a gente fala também aí de alguma coisinha de funcionamento do Android, tá? Portáteis, aqui esse assunto nós não mencionamos a semana passada. Entende por dispositivo portátil aquilo que o nome deixa claro, né? Aquilo que você leva para onde você for. Que hoje, para quem está cursando informática para a internet, como disse semana passada, 85% do acesso à internet hoje se dá por dispositivos móveis. Então esse é o cara que a nossa atenção tem que estar voltada na maior parte do tempo. Porque eu não saio do meu trabalho, por exemplo, sempre levo o meu notebook. Hoje eu não levo mais, tá? Eu vou trabalhar de moto quando estamos no nosso mundo normal, né? Eu não estava mais levando o notebook para a escola.
Poderia, mas não tem necessidade, os laboratórios da escola tem lá. Mas, assim, normalmente, quando as pessoas saem de casa hoje, elas levam consigo o seu dispositivo móvel, o seu smartphone, talvez um tablet. Então, esse cara hoje, esse dispositivo aqui, os chamados portáteis, né? Eles correspondem a uma fatia de mercado que hoje ah, define, como disse, 85% do acesso à internet no mundo. Então, se estamos num curso de informática para a internet, é deles que nós vamos ter que falar um pouquinho mais. Então, dispositivos portáteis, nós temos aí tablets, smartphone, os próprios notebooks são portáteis, tá? Porque o conceito do notebook, bloco de notas, era poder levar. É que à medida que o tempo foi passando, os smartphones acabam ganhando a preferência do público justamente por ser ainda mais portátil, né? Ele cabe no teu bolso. Embora aí vai muito de pessoa para pessoa. Eu prefiro mil vezes um notebook para trabalhar com ele. Para comunicação, o smartphone ganha, claro. Mas para uso, assim, para trabalho, aqui dar aula, esse tipo de coisa, para mim o notebook é indispensável. Ou até mesmo um computador. O computador eu não posso levá-lo comigo, né? Então, sistemas operacionais para esse tipo de dispositivo. Pessoal, hoje nós temos como referência também no mercado o Android. O Android hoje ele tem aí a fatia mais considerável do mercado. O Android, vale lembrar, é um sistema operacional desenvolvido pelo Google, tá? Hoje ele tem maior parte do mercado e também na casa aí dos quase 90% dos dispositivos hoje. Não digo 90, vai, mas porque nós tivemos nesses últimos 2 anos um crescimento muito grande dos dispositivos chineses, tá? E aí nós temos a seguinte questão, né? Nós temos a questão tecnológica e temos a questão comercial e nós temos hoje uma questão política também que está influenciando neste meio. Já chego lá para explicar para vocês o porquê disso. Em termos num mundo perfeito, né, onde as pessoas todas se entendem, ouvem músicas e são felizes, problemas dessa ordem não acontecem, mas não é bem assim que a coisa toca, né? Se fosse para levar em questão apenas o fator tecnologia, mobilidade e acessibilidade, o Android ele acaba sendo o mais acessível de todos. Por quê? Primeiro que o Google não cobra nada por ele. O Google, quando criou o Android, disponibilizou gratuitamente, e aí os fabricantes de dispositivos, vamos desenvolver para o Google. É uma plataforma segura, uma plataforma que hoje tem uma série de recursos, e se eu quero, digamos assim, garantir acesso e compatibilidade com tudo que tem no Google, eu vou usar o Android. Fechou, perfeito. O que tem por trás do Android? Gente, o Android, como eu mencionei para vocês, ele tem no seu núcleo, vale lembrar que nas nossas primeiras aulas comentamos sobre núcleo, kernel e shell. Núcleo é o centro do sistema operacional, é o código dele, tá ok? O núcleo do Android, ele é Linux, tá? Para quem não sabe, Linux é o núcleo do Android. Ou seja, se você falar que Android é Linux, não está 100% correto. Mas é correto você afirmar que no núcleo do Android nós temos praticamente o Linux. E aí, eu acabei de mencionar com vocês aqui, ó, no slide anterior, sobre servidores, que o Linux ele tem, digamos assim, uma adesão forte no mercado de servidores, primeiro, porque ele é gratuito, segundo, porque ele também trabalha com uma baixa demanda de recursos. E o que significa baixa demanda de recursos? Significa que ele vai garantir um bom funcionamento, mesmo que você não tenha, por exemplo, um grande recurso de memória, mesmo que você esteja com baixa capacidade de energia. Como assim energia? Vamos lá. Nem sempre você está usando o seu celular e você está com a sua bateria no topo, correto? Hoje nós temos alguns recursos para recarga rápida, geralmente não é ainda comum no nosso Brasilzão velho de guerra, mas em vários lugares do mundo isso já é comum, em lugares publicamente frequentados, se permitirem, né, se disponibilizarem postos para armazenamento de celular. Tá? Isso já existe em aeroportos, pontos de ônibus, pelo mundo afora isso é muito comum. Em alguns lugares gratuitos, outros não. Você põe uma moedinha, conecta ali a tomada, né, o cabo do seu celular e você vai recarregando. Isso é uma coisa comum. Mas ainda para aqui no Brasil, em vários lugares, isso ainda não tem. Tá? Mesmo que tivesse,
vez ou outra, o seu celular está com a bateria um pouco mais baixa. Isso faz com que o funcionamento dele, para uma questão de durabilidade, comece a se tornar mais lento, a tela um pouquinho mais escura, ou seja, ele começa a desempenhar menos para garantir mais longevidade, para que ele funcione por mais tempo, porque a ideia é que você não é funcionar bem, mas é pelo menos continuar funcionando para você não ficar sem conexão e sem comunicação, tá? E aí o que acontece com dispositivos que usam Linux? O Linux, ele basicamente foi buscar nesta questão da inteligência funcional este apelo. No momento onde você tem menos recurso, ele consegue ter um desempenho ainda satisfatório, lógico. Não existe mágica. Se você está ali com menos de 50% de bateria, é óbvio que ele também vai precisar diminuir a velocidade do processamento dele. É lógico que ele vai ter que diminuir um pouquinho a luminosidade da sua tela, consumo de memória, para que ele garanta a sobrevivência. Porque senão, se ele for na performance, ele acaba rápido. Mas ele consegue ter uma longevidade maior, com mais qualidade do que qualquer outro concorrente. Embora o iOS da Apple sempre foi também bom nessa característica, mas digamos que a Apple tomou um caminho um pouquinho diferente. Mas, enfim, a base do Linux no Android, ela se dá justamente por isso, pela capacidade que o Linux oferece de garantir desempenho com baixo recurso, porque dispositivos móveis nem sempre, ou na maioria das vezes, está ali com a bateria acabando. Então, isso é a característica principal que tem no Linux, que fez com que o Google utilizasse a arquitetura dele para colocar no seu sistema operacional para dispositivos móveis, tá ok? Uma pergunta que volta e meia me fazem: por que o Linux, o Google nunca se aventurou em criar um sistema operacional para arquitetura de dispositivos PC, para computadores comuns? Alguém já parou para pensar nisso? Sim ou não? Repete a pergunta de novo, por favor. Alguém já parou para se perguntar aí por que o Google, né, nunca se preocupou, nunca se empenhou em desenvolver um sistema operacional para computadores, né, para padrão IBM PC, que não seja um dispositivo móvel? Por que isso nunca aconteceu? Alguém tem alguma ideia? Até voltei a tela aqui para vocês, descompartilhei aqui. Boa pergunta. Não tenho ideia. Porque seria um segmento com já uma grande concorrência, já que já vem há muitos anos. Acho que não seria viável para eles, não seria uma coisa assim que eles fossem se aproveitar da melhor maneira. Olha, gostei da resposta, tá associada, o assunto também passa por aí, que assim, eu não sei porquê, gente, vocês respondem para mim e aqui não aparece quem é que está falando, ou pelo menos eu não percebi pela minha claridade. Quem foi que respondeu aí, por favor? Só dá um toque aí. Sou eu, Gustavo. Opa, tá ok, Gustavo, agora acendeu aqui para mim. Vamos lá, boa resposta, Gustavo, passa por aí também, né? O que acontece? Eu acabei de dizer para vocês aqui, eu passei duas informações que são importantes. Primeiro, o forte do Google, né, sempre foi internet. Né? O Google, ele é um indexador de sites, ele não é um mecanismo de busca, né? Para que ele seja um mecanismo de busca, para que você digite algo no Google e ele localize e retorne para você, primeiramente ele teve que cadastrar todo mundo que estava na internet. Então, o forte do Google sempre foi apostar neste segmento, web, internet. E na linha de raciocínio do Google, e eu acredito que ele tenha razão no olhar que tem, e até pela tendência que o mercado vem tomando já há 20, 30 anos, porque são 30 anos de World Wide Web, ele não aposta no segmento físico e local, porque todas as fichas estão voltadas hoje para a nuvem. Quando nós falamos em computação em nuvem, gosto de reforçar isso, a expressão nuvem, ela é uma metáfora, tá, pessoal? Nós não temos servidores na nuvem, não existe um Dell PowerEdge
numa nuvenzinha. É que nós fazemos alusão à internet, a conexões que usam satélite, que usam transmissões à distância, e aí fica na chamada nuvem. Mas o futuro das telecomunicações, de modo geral, pela linha de raciocínio que já está se adotando nesses últimos 30 anos, tende a descentralizar, a sair de um dispositivo físico local e ser cada vez mais conectado. Como eu sempre digo, tudo tem dois lados, tá? Quanto mais conectado nós estivermos, melhor por um lado e complicado por outro, né? Qual que é o lado bom de estar conectado? Por exemplo, quando você está 100% online, isso torna desnecessário você estar preocupado hoje com o espaço em disco que você tem, porque de vez em quando eu estou aqui nas aulas de GSO, mas tem também as aulas de manutenção de computadores, tem a parte de sistemas de informação, e de vez em quando um outro pergunta, professor, eu vou comprar um computador? E eu tenho percebido que o HD está cada vez mais barato. O SSD está caro, né? Que é um outro formato de HD, que ele é mais rápido, que tem um apelo legal para quem joga, porque tem um carregamento mais rápido. Mas, assim, quem faz uso convencional de um computador hoje, tem acesso à internet, tem uma conta aí no Google, no OneDrive, cada vez mais, preste atenção nisso, faz menos sentido em você investir em HDs de grande capacidade, a não ser que você realmente faça um uso muito específico e aí vale repensar, né? Supondo que você trabalhe com cobertura de eventos, você é um fotógrafo, você faz filmagens e de repente você não tem uma conexão tão boa para ficar postando tudo isso que você gera no seu trabalho, então você tem que fazer, digamos assim, um armazenamento local. Então, casos assim, justifica assim ainda você investir em grandes dispositivos de armazenamento, 1 tera, sabe, 2 teras e assim por diante. Pessoas que trabalham com edição de vídeo. Mas, por outro lado, cada vez mais, como as conexões estão cada vez mais potentes, nós já estamos na era da fibra ótica, né? O Google está lançando aí o Google Fiber nos Estados Unidos e algumas regiões aí que prometem uma velocidade de tráfego altíssima. Então, e algumas ferramentas de trabalho também não estão mais sendo disponibilizadas para uso local, é tudo remoto. Por exemplo, acabei de citar aqui a situação de quem trabalha com edição de vídeo e imagem. Na nossa realidade hoje, né, eu acho que ainda cabe sim você ter o armazenamento local, porém, se faz necessário o backup, que é uma cópia de segurança. Por exemplo, é muito comum isso, já fui procurado por isso mais do que uma vez. Fotógrafos que fazem coberturas de aniversário, festas infantis, e sabe que quando você trabalha com isso, você não tá trabalhando com um produto, gente. Você está trabalhando com momentos muito importantes para a vida de alguém. Então, sei lá, imagina, a pessoa filmou um casamento, ou aniversário de uma criança, aniversário de um ano, aquela coisa que para a família tem um significado muito grande, ele não tem um backup e deu um problema nessa unidade de disco. Então, são situações assim que a computação em nuvem, cara, ela acaba com este problema. Acaba com este problema. Você não precisa armazenar local. Está tudo em nuvem. E na nuvem, cara, a responsabilidade por manter esses arquivos acessíveis é da própria nuvem. E eles garantem, né? Porque para cada armazenagem que você faz, ele gera no mínimo 3 cópias. É praticamente impossível você ter um problema com backup em nuvem. Porém, aí nós entramos numa outra coisa. Como eu sempre digo, sempre tem uma vírgula, um mas, porém, entretanto, todavia. Se você não tiver conexão, perdeu. E aí a gente volta ao nosso começo da aula aqui, que eu coloquei em xeque alguns serviços que nós temos que são essenciais hoje no nosso país. Tá? Para a nossa realidade aqui, e que fique claro, tá? Eu não estou fazendo nenhum tipo de propaganda política, tá, gente? Por favor. Mas Praia Grande, ela é pioneira no país em rede de fibra ótica municipal. Então, assim, muito tudo bem que não estou, como disse, não é propaganda política, não. Tem muita gente que mora na cidade aqui e aí não é culpa do poder público, tá? E são as empresas que fornecem serviço, mas eu moro na Tupi. Aqui na Tupi, hoje, eu não tenho problema com fibra ótica. Já tive. Eu fui assinante da NET e a NET não me atendia direito. Mudei para Vivo e nesse momento resolve meu problema. Mas, por exemplo, meu irmão mora em São Paulo e no lugar que ele está, as opções que ele tem de internet nesse momento não estão legais. E precisando trabalhar também um bom período do tempo em home office, faculdade tudo online, mas enfim, aí são outras questões. Quero dizer o seguinte, se nós
todos, né? Se o mundo está migrando para a computação em nuvem e a infraestrutura que dá acesso a isso não acompanhar esta demanda, aí nós vamos voltar à fila do INSS, vamos voltar à fila da Caixa Econômica Federal na hora de fazer o cadastro do auxílio emergencial. Você está entendendo o que eu estou falando? Você direciona o público para um serviço, mas você não provê infraestrutura para isso. E esse é o nosso grande problema aqui, que nós vamos muito na onda da festa. Olha, o mundo está acenando para a computação em nuvem. Isso é bom? É. Maravilhoso. Porém, a gente precisa investir em infraestrutura para isso. E quando nós falamos em infraestrutura, não estamos falando aqui nos grandes centros. Porque, como eu disse, estamos numa cidade que, basicamente, nós temos vários serviços de internet, tá ok? O que muitas vezes a gente precisa repensar é custo. Mas vamos supor que a Vivo não me entregue um bom sinal. Eu tenho várias opções aqui. Tem a NET, que eu já parti da NET e não quero mais, estou com a Vivo. Mas eu tenho a NetOn, tem a Praia Grande Net, temos empresas particulares aqui da região que também fornecem fibra ótica. Mas nós temos opções. Mas nós temos algumas regiões do Brasil e alguns lugares do interior um pouquinho mais distante que isso não está da mesma forma. Chega com um valor mais alto, então, assim, tudo tem que ser visto com calma. Mas que a computação em nuvem é uma realidade, que isso é uma tendência que vai fazer com que tudo seja colocado lá e vai colocar o público nesta, digamos assim, vai posicionar o mercado assim? Vai, já está posicionando. Porém, para que tudo isso funcione, a gente precisa ter uma estrutura adequada, senão a gente vai ficar na mão. Ok? Imagina, por exemplo, se nós tivéssemos hoje, quer dizer, não é tivéssemos, vamos pegar um exemplo bem claro, eu acabei de falar aqui de dois exemplos que não funcionaram, né, que muitas vezes não funcionam, o INSS e a Caixa Econômica Federal. E também mencionei aqui algum tempo atrás o Mundial do Fortnite. É entretenimento, tá? Mas existem anunciantes, existem patrocinadores, há um investimento muito grande sobre isso. Então, é importante que funcione, porque imagina uma etapa do Mundial e as pessoas não conseguindo ver. Do que adiantaria? Como eu disse semana passada também para vocês, que no atentado terrorista do 11 de setembro, 117 empresas norte-americanas deixaram de existir. E naquele momento, ainda, né, não vou dizer, não estava surgindo ali a computação em nuvem, mas elas estavam engatinhando. E essas 117 empresas não fizeram nada de errado. Elas estavam tecnicamente corretas, né? Elas tinham seus data centers numa das torres e os seus backups na outra torre. E vieram os dois aviõezinhos e enterraram-se os chifres nos aviões, nos prédios, acabou com tudo. Destruiu o data center e backup. Naquele momento, não havia a menor possibilidade de continuidade. Não havia, não tinha da onde. Vou continuar o quê? Simplesmente eu não tinha nenhum registro de nada. Paciência. Se houvesse naquela época backups em nuvem, as empresas continuariam. Backups são cópias de segurança, tá, pessoal? E quando nós falamos backups corporativos, aquele exemplo que eu mostrei agora há pouco, daquele hack da Dell, com 16 gavetas, 16 baias, pode multiplicar aquilo por mais de 100. É coisa muito grande, tá ok? Então, por que o Google não investe em sistemas operacionais para computadores padrão em BMPC local, para uso local? Porque o olhar do Google sempre esteve na internet. A colocação aqui do Gustavo é correta, além de, ele já sabe que nesse mercado temos a Microsoft, que hoje detém ainda a hegemonia do mercado, tá? E assim, né? Para você ver o que é a força corporativa de um nome, né, gente? E eu não estou aqui também questionando se está certo ou está errado, porque temos que reconhecer o mérito daqueles que produzem e fazem bem feito, né? Eu não sou daqueles que contestam tudo a troco de nada, né? Abaixo o que está em cima. Eu não gosto muito disso, cara. Tem pessoas que insistem em criticar tudo aquilo que funciona. Não, tudo bem, temos que ter um olhar crítico? Não, temos que ter um olhar analítico. Analisa, pensa. Se a Microsoft fosse ruim, porque assim, alguém viu o filme Piratas do Vale do Silício aqui? Que eu mencionei a semana passada, quem não viu, veja. Olha, o filme foi gravado ali início dos anos 80, aquela imagem antiga, é um filme antigo, né? Não tem efeitos especiais, não tem nada de extraordinário, mas é a história da Microsoft e da Apple. Assistam.
Eu acho que foi o Cláudio que postou aqui, que disse que achou no YouTube ele legendado, dublado, certinho. Quem Sim, não foi. viu, assista, que tem a Tá lá? história da Microsoft e da Apple. Fala a Então, história do Windows. Diga, Cláudio, fica à vontade, pode falar. foi eu que postei sim, tá no canal, quem quiser. Não, muito legal para compartilhar com a turma. Para quem não viu, assista, porque ali tem uma referência histórica do surgimento mesmo da Microsoft, como é que a Microsoft se transformou, ou começou a ser o que é hoje. E talvez ali, né, na maneira como a história foi contada, o olhar que se tenha para o Bill Gates em relação a questões comerciais e éticas é meio complicado, mas reparem que, tudo bem, tirando o caso do Bill Gates, o mundo comercial e empresarial é meio estranho. Ética em negócios é algo meio complicado, tá, gente? Mas eu não estou aqui defendendo, não. É que eu simplesmente faço o seguinte olhar, né? Tudo aquilo que aconteceu na história do filme simplesmente tornou possível isso que nós vivemos hoje. Porque se não houvesse, naquela época, pessoas que acreditassem que o computador seria usado por pessoas comuns, não teria se popularizado, não teria se democratizado, e não haveria necessidade hoje de ter uma escola técnica, praticamente uma ao lado da outra. Nós estamos ali na Curva do S, ali no Guilhermina também, a menos de 10 quilômetros, 2 unidades com cursos. Isso significa que a tecnologia é presente, ela é popular, ela é acessível e que precisa de pessoas para trabalhar com isso. Então, assim, se a questão ética pecou, o impacto, né, o desdobramento disso nesses 50 anos aí, para a nossa realidade foi positivo, tá? E aí nós temos que olhar agora para frente, né, e perceber, como nós estamos falando que são os sistemas operacionais, as tendências que nós temos para o futuro em relação à tecnologia é realmente estar cada vez mais conectado. Então, telecomunicações e tecnologia vão estar cada vez mais interligadas, só que para que isso funcione, repito, infraestrutura é fundamental, e não é infraestrutura no papel. Não adianta você ter padrão de qualidade ISO sendo seguida no papel e não ter uma auditoria que confirme isso e deixar as pessoas na mão, porque aí complicou. Nessa linha de raciocínio de expansão tecnológica, nós temos aí, para quem observa detalhes, né, nós temos o planejamento, né, de integrar os departamentos de trânsito de todo o Mercosul. Essas placas novas que estão em vigor aí, quem está licenciando o carro, é que a pandemia mudou um pouquinho, atrasou tudo isso, mas quem está emplacando carros no momento, desde fevereiro para cá, já entra com a placa nova, que é a plaquinha com QR Code, e que a previsão, né, o projeto é interligar os departamentos de trânsito do Mercosul inteiro. Cara, isso é maravilhoso, teoricamente brilhante, conectado, online, show, espetacular. O sistema do Poupa Tempo, ele absorveu todas as rotinas do Detran São Paulo. Funciona maravilhosamente bem o sistema do Detran. Mas os sistemas do Detran, eles precisam se comunicar com os sistemas de cada município, que são os Ciretrans. E aí, a coisa complica um pouquinho, porque não adianta nós pensarmos no Mercosul, interligando tudo isso, porque eu não sei qual é a realidade hoje do Paraguai, da Bolívia. Bolívia, não, acho que a Bolívia não faz parte do Mercosul. Eu vou pegar aqui a galera que eu conheço, Uruguai, Argentina, Paraguai. Eu não sei como é que funciona os departamentos de trânsito do Paraguai e os seus departamentos municipais. No Brasil, os Detrans, né, os estaduais, até que funcionam mais ou menos. Mas os municipais, que têm que fornecer conexão com os estaduais para que a coisa funcione, eles, às vezes, não dá suporte. E para quem precisa, de vez em quando, aí, renovar uma CNH ou licenciar um veículo e vai fazer isso pelo Poupa Tempo, você acessa o site, o serviço, veja bem, por isso que é legal você ter um olhar analítico, não critica, entenda. O sistema do Detran, ele é muito bem feito. O sistema do Poupa Tempo, ele também, é claro, você olha ali, você acha qualquer funcionalidade muito bem. Você agenda o serviço para que você chegue naquele local, naquele dia, e não precise ficar esperando horas. Você antigamente tinha que fazer isso com um despachante, era terrível, tá? E esperava. Hoje você faz direto. Mas qual que é o problema, né? O nosso velho calcanhar de Aquiles aí. Você agenda tudo certinho e muitas vezes você chega naquele dia, naquele momento, o sistema está offline. Não o sistema do Detran, mas é o do Ciretran.
que são os departamentos municipais que dão esta informação para o Detran. Então, assim, se a tecnologia não acompanhar em suas várias instâncias, o município, o estado e o país, imagina no Mercosul. É mais ou menos isso, o Cláudio, o dilema das redes. E aí eu vou um pouquinho além, né, cara? É o dilema do investimento que você quer fazer de fato, porque senão você faz algo que, em termos de projeto, ele é muito bem feito, e isso, é legal falarmos sobre isso, olhando para os nossos pés, né, onde a gente está pisando. Tomem cuidado com isso também para vocês. Quando vocês forem projetar, por exemplo, o TCC, eu sempre bato nessa tecla. É muito legal a gente apontar o dedo e falar, tá ruim, não funciona. E quando nós vamos fazer também, a gente projeta algo maravilhoso e pratica algo mínimo. Também não é legal. Então, ajustar o projeto à realidade é aquilo que você está oferecendo. Eu acho muito legal, porque quando nós falamos isso em primeira pessoa, a gente para de apontar o dedo em terceira. Que aí vem o TCC daqui a praticamente um ano, vocês daqui, não, um ano não, quando vocês estiverem no segundo, já começam a pensar no TCC. E informática para a internet é alguma solução na web, que acaba sendo um pouquinho mais simples, porque vocês também não vão atender, poxa, uma demanda que, como por exemplo, de um Detran, de um INSS, mas vão ter que atender alguém. Então, se é que é para atender alguém, não é para atender para inglês ver, né? O chamado para inglês ver, mas o inglês não está vendo, ele está fazendo outra coisa, aí não adianta. E a tecnologia tem esse, não digo esse problema, mas ela tem esse viés, né? A tecnologia, ela encanta, ela fascina. Então, às vezes você dá um aparelho para o cara bonito e ele sai feliz. Mal saber, ele nem sabe usar aquilo, mas ele está feliz. Né? Um smartphone hoje, ele tem uma tecnologia por trás daquilo enorme. Você põe no bolso e usa menos de 10% daquilo, mas você pagou 100%. Então, nós somos meio que fascinados pela tecnologia, né? Pasme, não tem o que fazer, a propaganda está aí, não tem jeito, é irreversível, né? Nós nos adentramos na tecnologia, não dá para voltar atrás. Mas a gente tem que, para quem estuda isso, né, e somos todos pesquisadores, vocês também, daqui a 1 ano e meio, olha, eu espero, hein, gente, na hora do TCC de vocês, mesmo que não seja algo maravilhoso, mas que funcione. Não pode ser essa história da tecnologia que encanta, fascina, mas que, na verdade, ela subatende. E nós temos um grande problema hoje. Temos a camada superior da nuvem, que estão com serviços lá. Temos a camada do usuário, que são as pessoas que têm que entender como isso funciona, mas nós temos a nossa parcela de responsabilidade, que somos aqueles que desenvolvem soluções. A infraestrutura, cara. Se a infraestrutura não dá suporte, é o primeiro dominó que cai e aí vão caindo todos. E lá na frente vai estar a senhorinha na fila do INSS, esperando horas o sistema offline, e aquilo já virou um mantra. Vai digitar offline. Digitar não, vai fazer uma tatuagem offline, porque não funciona. Isso me incomoda, né? E as pessoas vão aceitando isso. Bom, sem estender muito, senão a gente acaba também não concluindo o assunto, rapidinho aqui, deixa eu voltar. É que são exemplos que a gente vai fazendo aqui, pessoal, para lembrar que a tecnologia em si, ela tem que ter sempre propósito. E esse propósito está onde? Em atender pessoas, realizar serviços. Senão, o fascínio e o encantamento, ele até serve comercialmente, mas a gente não vende, aqui a gente cria, né? Quem desenvolve soluções para a internet tem que atender. Não é desenvolver site, é desenvolver soluções, tá ok? Deixa eu compartilhar minha tela rapidinho para finalizar essa apresentação, senão a gente fica com a linha aberta de novo. Vamos lá. Então, nós falamos aqui dos sistemas operacionais para portáteis. O Android, ele é o mais popular na internet, no segmento de smartphones. Eu acredito que nesses próximos 10 anos isso tende a mudar, tá? Devido, como nós comentamos aqui nas semanas anteriores, a essa questão política, eu vou dizer que é mais política do que tecnológica entre Estados Unidos e China, né? Que algumas colocações ali fazem sentido, mas quando vai para a esfera comercial, elas acabam sendo que meio que passa batido. Mas algumas colocações do Donald Trump em relação aos aplicativos chineses fazem sentido, outras não fazem, né? Mas, enfim, onde eu quero chegar? Essa disputa de força aí entre Estados Unidos e China em relação a aplicativos e troca de tecnologia vai simplesmente
fazer com que o mercado se divida um pouquinho mais. A partir do momento que China e Estados Unidos brigam, não é que brigam, né, mas se desentendem diplomaticamente por uma questão de soberania, acusando-se mutuamente, os Estados Unidos acusam a China de usar os seus dispositivos e aplicativos para espionagem, né? Pode ser, porém, todo aplicativo, como eu disse, ele pede algumas informações que você libera. A única questão é que ele tem que pedir. Se ele faz isso sem pedir a tua autorização, isso não é legal. Mas, enfim, os Estados Unidos deixando de fornecer tecnologia em termos de dispositivos, né? Porque, que fique claro, né? Eles já vai fazer também mais do que 2 décadas que a China produz tecnologia para o mundo, porque a sua mão de obra garante um preço mais baixo. E como nós já falamos aqui, né? Nós, né? Ocidentais, olhamos para esse lado e apontamos o dedo em terceira pessoa, né? Como sempre falamos, né? Sem olhar o todo, né? Ah, a mão de obra chinesa é semi-escrava, o governo chinês é opressor. Gente, espera aí, calma. A cultura deles permite isso. A população do mundo, como eu já disse aqui, são 7 bilhões de pessoas. O planeta Terra tem 7 bilhões de habitantes. 2 bilhões estão na China. Com uma oferta tão grande de mão de obra, se ela não for barata, ela não serve. Lei da oferta e da procura. Como oferta de mão de obra, porque dentro do mercado chinês interno, se a mão de obra não for barata pela quantidade, não teria como. Não tem como você pagar bem para uma mão de obra tão abundante. Então, aonde você tem muita abundância, o valor baixa. Isso não tem nada a ver com governo opressor, com ditadura, não tem nada a ver. Isso é uma cultura. Como eles estão numa quantidade muito grande, a única forma que o chinês tem de produzir e de garantir um espaço é vender barato. Paciência. Então, há 20 anos, ou pouco mais do que 20 anos, a China, quase 30, né? A China resolveu investir o que tinha em formação técnica e aproveitar a sua abundância de mão de obra, porque, como disse, são 2 bilhões de habitantes, num planeta que tem 7, 2 bilhões estão só lá. Eles têm uma quantidade de braços e pernas para produzir muito maior que qualquer um. Então, sai mais barato, que é muita gente fazendo. E aí, depois de 20 anos fazendo tudo para todo mundo, querendo ou não, eles aprenderam a fazer. Então, se hoje, né, o Google chega para as empresas lá, para a Xiaomi ou os outros desenvolvedores de celulares e fala, olha, a partir do ano que vem eu não vou mais fornecer um Android para os seus aparelhos, eles, tudo bem, eu crio o meu. Os fabricantes chineses já estão com seus sistemas operacionais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, aguardem, né, nos próximos 5, 10 anos, como os produtos chineses são baratos, e eu não estou aqui falando sobre qualidade, porque tem qualidade também, e tem coisas que não têm qualidade, vai muito de quem importa. Acredito eu que, como o Android não estará em alguns dispositivos chineses, e esses dispositivos chineses, pelo preço, vão ganhar mercado, acredito eu que nos próximos 10 anos nós tenhamos, ou a não ser que alguma alternativa surja aí, mas teremos uma balança mais equilibrada entre o Android e os dispositivos que usam os sistemas operacionais chineses. Que, como disse, né, o Google, a Intel, a Microsoft, durante muito tempo estiveram lá produzindo. Então, eles também aprenderam a fazer, paciência. O que eu quero dizer é que se hoje nós temos a maior fatia do mercado pelo Android, a médio prazo, aí logo, logo isso vai estar equilibrado, porque nessa guerra comercial, a China vai ter que lançar os seus próprios dispositivos e próprios sistemas operacionais, tudo bem? Em relação ao Windows Phone, praticamente já está deixando de existir, se já não deixou de existir, né? A Microsoft não foi o forte dela, investir em dispositivos móveis, mas é Android. Android e o futuro aí, chineses. Sistemas embarcados, rapidinho aqui para a gente poder terminar isso antes da aula acabar de vocês. Hein? Sistemas embarcados são esses sistemas operacionais que vão a bordo, né? Digamos assim, embutido em alguns chips que vão fazer o funcionamento de um micro-ondas, de uma máquina de fotografia digital. Aqui nós temos um exemplo aqui, ó, um fogão, se for um fogão inteligente que você possa pré-programar, uma máquina de lavar, porque tem máquina de lavar, a LG mesmo fala, cara, fala, porque eu não sei, mas ela fala, ela lavando tá ótimo, mas fala, tem LED azul para todo lado, é bonito, cara,
bonito, toca até musiquinha. Então aqui você tem um sistema embarcado. O que é um sistema embarcado, gente? É um chip. É isso aqui, ó, tá? Lógico, não é dessa forma, mas isso aqui é o chip, com os seus garrinhas onde solda isso numa placa. E por que chama-se sistema embarcado? Porque é um chipzinho que dentro dele vai gravado um sisteminha para você poder operar a sua máquina de lavar, o seu fogão, a sua Smart TV, enfim, o dispositivo que você tem eletrônico que permita esta interatividade, tá ok? E aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. QNX, o VXWorks. Olha, uma empresa que tem uma representação muito significativa no mercado de embarcados é a Siemens, tá? E pelo horário eu não vou embarcar nisso, mas tem uma historinha da Siemens aí que é muito legal. Próxima aula me cobrem se eu não mencionar com vocês, tá? Então, os sistemas embarcados, como o nome já disse, estão embarcados nos mais variados tipos de eletrodomésticos aí, tá? E Smart Cards é os cartõezinhos que você tem, cartão de banco, enfim. Eles têm um chipzinho e para que eles possam se comunicar com a maquininha, entrar em contato com a internet, passar seus dados bancários, algumas autenticações são feitas. Ele vem com um chip, um microcontrolador, isso vem soldado, coladinho aqui no cartão, e ele garante um funcionamento. Então, dentro de um Smart Card, já vem também um sisteminha embarcado ali, para que ele possa garantir o funcionamento do chamado Smart Card, né, que é o cartão inteligente. Então, também aqui rapidinho. E Smart TV, que é algo comum, acho que a maioria de vocês aí tem uma Smart TV em casa. Em toda Smart TV usa Android? Não, tá? A LG usa o WebOS, a Samsung usa o Tizen, a Sony, se não me falha a memória, usa o Android, mas assim, há uma tendência aí de compatibilidade, tá, pessoal? Então, acredito eu também que, e assim, né, que fique claro, gente, por que há essa compatibilidade? Porque mesmo as que não são Android, todas as outras usam o quê como núcleo do seu sistema operacional aqui de Smart TV? O Linux. Então, eu tenho o Android, que, né, dentro do Android eu tenho no núcleo do Android o Linux. Dentro do Tizen da Samsung também o Linux. E dentro do WebOS da LG o Linux. Exatamente por quê? Porque uma Smart TV, por mais que tenha hoje, né, uma tecnologia avançada, ela não tem tanta memória assim, ela não tem tanto processamento assim. Então ela precisa trabalhar também em baixa demanda de recursos. Inclusive eu quero só saber, por exemplo, aqui no meu caso, né, o que vai acontecer com a minha Smart TV quando não tiver mais memória nela, porque de vez em quando ela dá um Alt F4, que ela fecha por falta de memória e reinicia, então ela libera mais memória para poder usar. Eu acredito que vai ficar nisso, né? Mas acredito também que logo, né, os fabricantes vão disponibilizar Smart TVs com um pouquinho mais de espaço em memória, porque, por exemplo, você usa aí, baixa o YouTube, o YouTube não, poxa, o outro player de música lá, que esqueci o nome, caramba. Me ajudem aqui, pô, o verdinho, Spotify, o verdinho, Spotify, que eu tenho certeza que vocês fazem a mesma coisa que eu, né, cara? Entra nas promoções de 3 meses, pacote premium, e aí antes de vencer você vai lá e cancela, tá? Terrível isso, mas legal, funciona. Aí você baixa, aquilo tem um peso e a sua Smart TV tem um limite. Ele vai atualizando, chega um momento que ele pede para você liberar mais espaço. Ela mesma reinicia e libera. Então, eu acho que é uma coisa que no futuro tende a melhorar. Mas as Smart TVs também funcionam com baixa, ou pelo menos tentam funcionar, porque dentro de uma Smart TV eu não tenho um Core i7. Eu não tenho um processador de alta capacidade. Eu não tenho 20 GB de memória RAM. Eu tenho menos, né? É uma TV. Por mais que seja smart, é uma TV. Então, ela tem uma capacidade de recurso limitada. E os sistemas operacionais trabalham com essa linha de raciocínio. Pouca demanda de recurso para garantir um funcionamento ideal. Tá ok? E, por fim, dispositivos IoT, que isso eu deixo para a próxima aula, que isso aqui vai um tempinho maior, gente. Falar de todos esses dispositivos aqui, que ele, de maneira geral, aqui, ó, Internet of Things, Internet das Coisas, fala de tudo que nós falamos até agora, tudo junto e misturado. Eu costumo dizer o seguinte, que nas minhas aulas de segurança da informação, que são sexta-feira à noite, que é hoje as 2 últimas da sexta, a internet das coisas, ela é uma caixa de Pandora ao contrário, né? Para quem conhece o mito de Pandora, a mitologia, caixa de Pandora é uma caixa que, ao se abrir, tudo saía dali. A discórdia, a ira, a inveja, o desentendimento e assim por diante. Não vamos entrar na história do mito de Pandora aqui, depois quem quiser pesquisa pelo Google. Mas o IoT é justamente o contrário. Ele é uma caixa que, ao abrir, tudo entra,
né? Então, a partir do momento que você tem tudo concentrado, esses dispositivos que hoje permitem grande comodidade, eles oferecem grandes riscos à segurança da informação. Sistemas de câmeras, tudo. Porque você está permitindo acesso a quê? A uma rede. E eu não preciso entrar no seu computador, mas se a sua conta de acesso é a mesma em todos, eu entro na que estiver mais vulnerável. E aí eu coloco em risco todo um processo. Mas isso fica para a próxima aula, tudo bem? Deixa eu retornar aqui para a tela de vocês. Eu sempre coloco as fontes aqui, gente. Eu costumo dar umas atualizadas de uma semana para outra e depois eu atualizo também no canal aí com vocês. Bom, deixa eu voltar aqui. Para a semana que vem a gente aborda com um pouquinho mais de detalhe aí a parte de dispositivos IoT, que é esse segmento da internet das coisas, que tem tudo a ver com a área de vocês. E uma coisa que é legal, né, gente? Assim, internet e tecnologia fascina em algumas questões aqui, eu acho que às vezes mais fascina do que funciona, mas tem uma coisa que a gente tem que reconhecer que é muito bom, é que Smart TV, internet das coisas, essa conectividade, isso é uma garantia sempre de oportunidade, né? Então, se tecnologia já disponibilizava muitas vagas, muitas oportunidades há tempos atrás, com toda essa tendência conectada, né, a convergência tecnológica, tudo está conectado, isso vai dar para vocês uma possibilidade enorme, mas enorme de possibilidades de emprego, né? Se antigamente para produzir uma TV eu precisava só de uma linha de produção, hoje a linha de produção produz a TV, mas preciso de uma equipe de desenvolvimento para garantir todo o funcionamento lógico dela. Para a Globoplay colocar, digamos assim, recursos no Smart TV, eu tenho que ter um núcleo de desenvolvedores na Globo só para aplicativos. Mesma coisa que Spotify, o Deezer, YouTube, todos os aplicativos que vocês veem no Smart TV hoje, e em todos esses dispositivos que estão conectados, precisam de pessoas para fazer essa mágica funcionar. E isso, para quem, né, tiver interesse, isso é garantia de oportunidades, garantia de oportunidade, né? E as pessoas confundem garantia de oportunidade com a realização dessa oportunidade. Não, aí tem uma outra coisa no meio, chamada capacidade, né? A gente precisa saber e entender como tudo isso funciona, para poder, sim, ser aproveitado por essas oportunidades, senão não adianta, tá ok? Mas, enfim, estamos adentrando aqui no horário da outra aula, pessoal. Vou finalizando por aqui. Semana que vem a gente fala especificamente sobre internet das coisas. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem? Não, professor, tudo tranquilo. Beleza, Gustavo. Cláudio, tudo em ordem, Cláudio? Bem, graças a Deus. Tranquilo. Gostei do Red Nose aí na foto, hein? Né? É uma fêmea. Oh, legal. Depois que eu agradeço, eu mostro a foto do meu, né? Mas, enfim, já é saudoso, já é fresco. Oi? É a Fiona. Fiona? Opa, sugestivo o nome. Gente, bom, obrigado pela atenção de vocês. Semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser, falando de internet das coisas aí. Bom final de semana e até a próxima. Aqui, deixa eu encerrar a gravação. Na sequência, já estou colocando aqui o formulário de frequência.